Guys, eu preparei uma aula especial devido ao nosso conteúdo que nós devemos iniciar na próxima aula, que é taxa de variação. Com ele vai vir o conceito de derivada, o conceito de reta tangente, mas o conceito inicial que a ser introduzido na próxima aula é a taxa de variação. E daí eu percebi que os alunos possuíam grande dificuldades em conceitos anteriores que remetiam à taxa de variação, que eram os conceitos de taxas propriamente ditas, a razão entre números, variações, e dentre outros. Por causa disso, eu preparei um slide onde eu falo sobre a introdução, onde eu introduzo taxa de variação. Esse slide foi preparado em 2019, por isso que tem a data aqui. Eu não atualizei, não pretendo atualizar para ficar associando ao ano em que eu atualizei esses slides. E é com ele que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje. Então será uma aula um pouco mais, será diferente do tradicional, será um pouco mais de conversa, onde nós iremos relembrar alguns conceitos que nos ajudará a questão de taxa de variação, até porque muitos alunos temem o nome, quando na verdade ele não precisa ser temido. Ele precisa ser abraçado e aproveitado devido à sua grande importância. Então bora começar com a questão da razão entre números. O que é a razão entre dois números? Como está escrito aí, aqui, a razão entre esses números é entre esses. Onde é que tem? Acho que não tem aqui, guys. Talvez tenha que corrigir alguma parte dos textos. Mas a razão entre dois números, é a divisão entre os mesmos. Então isso que é uma razão entre os números. Ou seja, pegou um número, dividiu por outro, você pode chamar de razão entre eles. Mas a questão da razão não é simplesmente o resultado da divisão. Então, está mais para uma questão interpretativa. Vai ficar um pouco mais claro mais para frente. Mas se você... Eu acho que eu vou precisar de uma janelinha aqui. Deixa eu ver se essa já vai ajudar a gente. Você pega dois números. Por exemplo, os números 5 e 3. A razão entre 5 e 3 é a fração 5 sobre 3. Então, isso aqui é a razão. E fração pode ser olhado como uma divisão. Ok. Aí a gente vai para o conceito de grandeza. Então, a gente vai falando de conceitos, para chegarmos ao nosso objetivo. A grosso modo, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, a gente agora vai falar das grandezas. E aí, a gente vai unir esses dois conceitos, grandezas e razão, já e falar das razões entre grandezas. Então, tudo aquilo pode ser contado, medido ou contado, pode ser olhado como uma grandeza aqui, ó. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, a quantidade de água pode ser medida. Então, a quantidade de água é uma grandeza. Normalmente, essa grandeza que mede a quantidade de água, você chama de volume. O volume de água. Então, o volume de água é uma grandeza. A altura das pessoas, a altura de objetos, alturas de prédios, é outra grandeza. A altura pode ser medida, então é uma grandeza. A massa corpórea de um objeto, de uma pessoa, a massa que é medida em quilos, pode ser medida, portanto é uma grandeza. E existem outras grandezas, várias, na verdade existem diversas grandezas que você nem imagina, inclusive. Ou seja, várias maneiras de medir, e você chama tudo isso que pode ser medido de grandeza. Ok, guys, então vamos falar de algumas grandezas um pouco mais para frente, mas por enquanto fica nisso. Então é algo simples, eu acabo até falando um pouco mais do que devo, porque nada mais a
complicação. Então aqui alguns exemplos de grandeza. Volume de um líquido, o volume, por exemplo, da água. Inclusive, guys, se você quiser medir a quantidade de um líquido, que eu já vi algumas pessoas se equivocando, a quantidade você mede pelo volume. O volume vai te dizer o quanto tem daquele líquido. Então, se você tem um volume, por exemplo, de 10 litros e sabe que um outro recipiente tem de 15 litros, o de 15 litros terá mais desse líquido. Ele te mede a quantidade. Ele não mede o tamanho, ele não mede a massa, o peso, como pelo dito popular. Ele mede a quantidade de líquido. Outra coisa que pode servir para medir também é a densidade, mas não vou falar de densidade agora. Vamos falar dos exemplos. Temperatura também é uma grandeza. Ela mede o quê? Então toda grandeza mede alguma coisa. Então ela mede a temperatura de um objeto, mede o quanto aquele objeto está quente ou frio. Claro, tem conceitos físicos, nós não vamos entrar nesses detalhes. O tempo é outra grandeza, a massa de uma substância e etc. Ok? Aí próximo nós vamos falar agora da divisão. Parece ser simples, mas a gente vai precisar introduzir esse simples para chegar no conceito aperfeiçoado que nós temos hoje. Então vou pegar exemplos bem simples do primário. Você pode até imaginar, professor, um exemplo simples, mas a gente vai evoluir com esse exemplo. Aqui o exemplo, considere 6 cajus. Então você pega cajus e divida, acho que vocês devem conhecer o que é caju, tem na nossa região. 6 cajus e divida para 2 pessoas. Então eu coloquei aqui os símbolozinhos, esquema, a representação matemática. Você tem os 6 cajus, coloca o traço da fração indicando que você vai dividir para 2 pessoas. Aí a pergunta é, dá quantos? Quanto é que dá 6 cajus dividido por 2 pessoas? Se você olhar só para o número na calculadora, cadê a calculadora? Aqui, ó. Calculadora, 6 dividido por 3 é 2. Olhando para o número na calculadora. Está aqui. Então você... Eu dividi por 6, certo? É por 2, né? Perdão, é por 2. Esse aqui tira. Eu nunca sei como é que apaga. Ó, não apagou. Acho que se eu riscar muito, apaga. Apagou. Ou seja, você tem 6 cajus, dividido para 2 pessoas, dá 3. Então, nós temos 3 cajus por pessoa. 3 cajus. 3. Aí aqui entra algo interessante. Guys, quando você dividiu cajus para pessoas, é isso que eu quero chegar. Cajus para pessoas. Deu 3. 3 o quê? Deu 3 cajus. Eu vou dar o zoom. Eu não consigo dar zoom. Acho que o aplicativo está no modo slide. Então, dá 3 cajus, olha o nomezinho cajus, por pessoa. Isso é importante. Isso aqui é importante. É isso aqui que vai nos levar às unidades de taxa de variação, que vamos já falar adiante. Então, 3 cajus por pessoas. Você dividiu 6 cajus e deu 3 para 2 pessoas, deu 3. Deu 3 o quê? Deu 3 cajus. 3 para cada pessoa. Nós, no caso, dizemos que é 3 cajus por pessoas. E agora a gente pode fazer isso, pegar esse exemplo que nós fizemos e vamos colocar em símbolos. Para começo de conversa, o caju nós vamos representar pela letrinha CJ. O C, claro, nos remete à sílaba K e o J de ju, caju. E o pessoa nós vamos representar pelo POA. Esse vai ser a simbologia. Aí, por que eu estou falando dessa simbologia? Vamos voltar para cá, que eu acho que eu não coloquei. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei, guys. Provavelmente era para falar. Eu devia ter colocado aqui. Então, as grandezas possuem um negócio chamado unidades. O que são unidades? Unidade vai dizer... As grandezas a gente sabe que serve para medir. Elas medem algo. Mas quando você for medir algo, você precisa de um parâmetro para a sua medida. Esse parâmetro se chama unidade, ou um referencial, como queira.
Só para você ter uma ideia de unidade. Se você vai medir a altura de uma pessoa, normalmente você fala uma altura em metros. Ah, a pessoa tem 1,5 m. Claro, a pessoa baixa, mas não vamos entrar nesse detalhe. É quase minha altura. A pessoa tem 1,5 m. Vou colocar aqui para vocês. 1,5 m, que a gente representa assim. Aqui nós estamos falando da grandeza altura, guys. Altura. Quase escrevi com H, porque H é a letra clássica para altura. Altura. A medida está em metros. 1,5 m. Então, metros é uma unidade. Mas eu poderia pegar para da altura de um objeto bem minúsculo. Um objeto como, por exemplo, de 2 centímetros. 2 centímetros é uma altura bem baixinha. Se a gente comparar a altura do objeto com a altura da pessoa, se fôssemos olhar só em números, número 2, número e meio, daria a impressão que a altura do objeto era maior, porque 2 é maior do que 1,5. Mas não é maior, por quê? Porque a medida do objeto está em centímetros e aqui está em metros. É outro parâmetro, é outra unidade. Que, aliás, 1 metro, guys, vale 100 centímetros. Então aqui tem mais de 100 centímetros. Aqui não chega, que só é 2. Ou seja, as unidades elas vão nos ajudar muito como parâmetros. E aqui já deu para perceber que, de acordo com a escala, a unidade existem unidades mais convenientes. Se você fala de alturas bem pequenas, centímetros já é uma unidade muito boa. Alturas muito grandes. A altura também é comprimento. Às vezes, se a gente falar de comprimentos muito longos, como por exemplo, daqui de Humaitá a Porto Velho, a gente já fala em quilômetros, 200 quilômetros. Ou seja, a questão de medir a grandeza, ela necessita desse parâmetro, dessa referência, que a gente chama de unidades. Ok, guys? E as unidades também, elas, além das questões de escalas e parâmetros, existem as questões também culturais, locais. Tem lugares que preferem uma unidade, tem lugares que preferem outras, porque não é exatamente uma preferência, mas é por todo o histórico que ali já era utilizado outras grandezas. Outras unidades. Então, unidades, elas nos dão a referência da medida. Aqui no caso, guys, aqui em cima a gente está dividindo cajus. Cajus é como se fossem as nossas unidades. 6 cajus. E aqui, pessoas é como se fossem as nossas unidades. 2, o quê? 2 pessoas. Que naquele caso, 2, o quê? Centímetros. 1,5, o quê? Metros. Pois bem, indo aqui aos símbolos, representando, normalmente unidades você representa por símbolos. Tem cada metro é o M, volume, aliás, o litros é o Lzinho, por aí vai. A cajus a gente vai representar por CJ e pessoas por POA. Ah, professor, por que POA? Minha vontade de escrever POA, então, como eu estou criando o símbolo da unidade, eu posso dar um conveniente e eu achei esse conveniente. Aí, em símbolos, representando essa divisão, aqui, 6 CJs, lembrando que CJ é caju, então 6 cajus por 2 pessoas. Na hora que eu dividi 6 dividido por 2, deu 3, a gente viu que dava 3 o quê? 3 cajus por pessoa. Guys, simbolicamente, quando você trabalha com as unidades simbólicas, no lugar do por, você põe a barrinha. Eu vou já explicar o porquê. Então aqui, ó, 3 CJ, caju, por pessoa. 3 cajus por pessoa. Ok? Se eu colocar nesse módulo, eu consigo consigo? Não sei como é que eu consigo. Enfim. Mas a gente tem isso aqui, guys. Isso aqui permite a gente até melhor. Então aqui, ó, 3 CJs por pessoa. 3 cajus por pessoas. Ok. Veja como fica o símbolo CJ barra pessoa. E a barra, guys, tem uma explicação. Acontece que essa barrinha também indica divisão. E você está dividindo aqui, ó, caju por pessoas. Por isso que entra essa barra. Então, quando você divide duas grandezas, que a gente vê por ser uma divisão, também é uma razão entre duas grandezas, o resultado dessa divisão acaba sendo uma nova grandeza.
que tem uma nova unidade, e a unidade você representa assim, unidade de cima pela unidade de baixo, no caso aqui por, né, por, mas a gente não fala por unidade de baixo, pela unidade de baixo. Então, tenho 6 cajus e divido por 2 pessoas, dá 3, 3 o quê? Cajus por pessoas. Toda vez que você dividir unidades, já sabe que vai, divide grandezas, sua nova unidade vai ter essa barrinha do por causa da divisão. Aí vamos encerrar por aqui. Claro, essa parte do vídeo para não ficar longo. Ok? Nos vemos na próxima. Thanks.